Gálatas 3, do 1 ao 5, diz assim: Ó Gálatas insensatos, quem foi que os enfeitiçou? Não foi diante dos olhos de vocês que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? Quero apenas saber isto: vocês receberam o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Será que vocês são tão insensatos que, tendo começado no Espírito, agora querem se aperfeiçoar na carne? Será que vocês sofreram tantas coisas em vão, se é que na verdade foram em vão? Aquele que lhes concede o Espírito e que opera milagres entre vocês, será que ele o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Até aqui, igreja. Deixa eu explicar para você o que é que está acontecendo aqui. Paulo, ele não era um escritor das cartas, das epístolas, das mensagens, só porque ele gostava de escrever. Ele tinha dois propósitos através de suas cartas, e algumas, mais especificamente, era justamente a correção de uma igreja, uma exortação para um povo que estava enfrentando problemas na sua fé, que estavam saindo dos trilhos na sua fé. Então muitas cartas de Paulo eram para exortar, tratar de algum ponto de alguma igreja que não estava correto, que não estava certo e precisava de direção, precisava de orientação. Então Paulo não era um mero escritor apaixonado por escrever livro, carta, não. Cartas eram para edificar, para fortalecer a igreja, e algumas delas, repito, para tratar de pontos cruciais em que a igreja estava falhando, ou faltava conhecimento, ou precisando de exortação. A carta de Gálatas é uma dessas cartas. E eu digo para você, eu não ia pregar isso aqui hoje. Eu tinha outra coisa em mente, eu tinha outra coisa a qual eu meditei ontem à noite aqui. Estava eu e Deus aqui, e meditando e me preparando, e hoje pela manhã, de súbito, Deus disse que não era aquilo, mas que era isso que eu vou pregar aqui para vocês hoje. Amém, igreja? Amém. Estou pregando aqui hoje para vocês, porque Deus quer exortar esse povo, como exortou aos Gálatas através de Paulo. Então Paulo dirige essa carta porque ele percebe, ele sabe, ele tem notícias. Paulo não era um pastor que deixava o seu rebanho de qualquer jeito. Paulo se importava com o seu rebanho. Paulo queria que a igreja do Senhor refletisse a imagem de Cristo. Paulo tinha preocupação de que a igreja que ele plantou, ou a igreja que ele visitou, a igreja que ele está cuidando, fosse edificada na palavra, que conhecesse a Cristo, que se aperfeiçoasse na fé, que refletisse a glória de Deus, a imagem de Cristo. Então Paulo, ele trabalha com a palavra. Paulo não deixa esse povo sem a palavra de Deus, sem a pregação. Está claro até aqui para vocês? Então Paulo, ele tem esse cuidado, Paulo tem essa preocupação. Eu vou ler daqui a pouco para vocês o que Paulo diz. Paulo diz: eu sofro dores de parto até ver Cristo formado em vocês. Já já a gente fala sobre isso. Mas Paulo então percebe que tem algo errado com essa igreja. Paulo percebe que essa igreja precisa voltar para os trilhos, precisa voltar para os eixos, porque ela começou muito bem, mas algo está acontecendo e ela está se desviando. Ela está pondo seus olhos em outra coisa, se interessando por outras coisas, se apostatando da fé, sem se dar conta.
E Paulo, como se ele tivesse ali, como se fosse uma reunião entre pai e filho. Quem já participou dessa reunião alguma vez, que o pai disse: vem cá, vamos conversar, e a perna tremeu? Quem já passou por isso? Já passou? As pernas bambearam. Ou a mãe, né? Tem mãe que é general. Vamos ter uma conversa. Aí já, ó. É mais ou menos isso que Paulo está fazendo através de uma carta. Ele chama esse povo para essa conversa e fala assim: ei Gálatas, o que está acontecendo com vocês? Igreja, o que está acontecendo com vocês? Será que alguém enfeitiçou vocês? É o que Paulo diz. Será que alguém está com um encantamento, iludindo vocês, ludibriando vocês, convencendo vocês do que não deve? A fala de Paulo é de alguém que está tendo uma conversa tete a tete, uma conversa ali para dar um chacoalhão nesse povo, para sacudir esse povo, para fazer esse povo despertar. É por isso que ele usa essa palavra. Lá a primeira frase do versículo diz assim, versículo 1: ó Gálatas insensatos. Você sabe o que quer dizer a palavra insensato? É aquele que age contra o bom senso. É o insano, é aquele que está sem juízo, está fora de si. É aquele que parece que as suas faculdades mentais não estão em ordem, está fazendo coisas que não deveria fazer. Paulo diz: Gálatas insensatos, o que vocês estão fazendo não está correto, o que vocês estão fazendo não é justo. Só que Paulo, ele percebe, Paulo discerne as coisas. Paulo percebe que não é culpa do povo, e é isso que eu quero que você entenda. Olha aqui para o bispo, igreja. Paulo percebe que não é uma iniciativa do povo, mas tem alguém por trás, tem alguém manipulando, tem alguém se aproveitando, tem alguém fazendo por onde, lucrando, levando vantagem, tem alguém se aproveitando desse povo. E é por isso que ele fala: quem é que está enfeitiçando vocês? Quem é que está hipnotizando vocês? Quem é que está trabalhando na mente de vocês? Não é possível que vocês estão partindo para esse lado. Não é possível que vocês estão agindo dessa forma. A forma eu já vou falar qual que é. E Paulo diz mais, ainda no versículo 1, segunda parte: não foi diante dos olhos de vocês que Jesus Cristo foi exposto como crucificado. O que Paulo está querendo dizer aqui, igreja? Cristo não foi crucificado diante dos olhos dos Gálatas. Quem está pregando aqui é Paulo. Paulo, ele começa o seu ministério depois de muitos anos que Jesus foi crucificado, e aqui ele já está numa certa altura do seu ministério. O que é que Paulo quer dizer que Cristo foi crucificado diante dos olhos de vocês? O segredo está na palavrinha exposto. Vamos ler de novo? Não foi diante dos olhos de vocês que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? Paulo está dizendo o seguinte: Cristo, quem é Cristo? O que ele fez, o que ele faz, o seu propósito, a sua obra, foi feita uma exposição disso. Ele está dizendo assim: vocês tiveram pregações, mensagens que falaram de Cristo. Cristo foi trazido para vocês, exposto para vocês, como se fossem quadros, galerias. Vocês receberam toda a mensagem, toda a palavra, todo o ensinamento a respeito de Cristo. Vocês não viram a Cristo, mas ele foi trazido para vocês através da exposição das Escrituras, através da exposição da palavra. E é por isso que lá no final ele diz assim no versículo 5, diz assim: será que ele o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? É a pregação da fé que expõe, revela quem é Cristo. Amém, igreja? Você já vai entender onde eu quero chegar.
Então Paulo está dizendo: eu não entendo como vocês estão fazendo isso. Alguém está iludindo, alguém está encantando vocês, eu não sei como. Porque Cristo foi tão exposto, tão pregado, tão ensinado, foi trazido tanta mensagem para vocês a respeito de quem é Cristo, e vocês creram, vocês assumiram a fé, vocês se tornaram discípulos de Cristo, vocês se tornaram cristãos. Por que é que vocês estão deixando tirarem isso de vocês? Por que é que vocês estão se distanciando da palavra? Por que é que vocês estão se apostatando da fé? Igreja, isso acontece muito nos dias de hoje. Isso acontece muito na igreja moderna, isso acontece muito na igreja brasileira. Muitas pessoas começam bem no espírito, muitas pessoas começam bem a sua caminhada, obedecendo, fiel, entendendo, se entregando. Mas a pessoa, como diz lá em Timóteo, parece que ela sente comichão no ouvido, e ela quer ouvir novas fórmulas, novas coisas, um novo guru, um novo mensageiro, uma invenção. Como diz um pregador, as últimas novidades do mercado da fé, e ela vai atrás de tudo, e ela sai do espírito, e ela começa a entrar na carne, sem perceber. Ela começa a se apostatar. O que é apostasia? Apostasia não é a pessoa voltar para o mundo, não. Apostasia não é a pessoa largar Jesus e voltar para a vida passada, não. Isso é desvio mesmo. Apostasia é a pessoa negar os fundamentos da fé, os fundamentos do Evangelho, mesmo estando dentro de uma igreja, mesmo participando de uma comunidade, mesmo participando de uma congregação, mesmo frequentando aos domingos a igreja, mesmo dando a paz do Senhor, mesmo cantando hinos, mas ela vai se distanciando daquilo que é o fundamento, aquilo que é a base, aquilo que Jesus nos ensinou, aquilo que nós recebemos quando Cristo foi exposto a nós através das Escrituras. É assim que eu me apostato da fé, é assim que você se apostata da fé. Bispo, eu nunca saí da igreja, eu estou há 30, 40, 50 anos. Tem gente que está há muito tempo na igreja, mas se apostatou da fé. Paulo está se dirigindo à igreja. Quem está fazendo isso com vocês? Essa é a pergunta dele. Quem está iludindo vocês? Quem está enganando vocês? Quem está enfeitiçando vocês com outra mensagem, com outra pregação, com outra coisa? Será que Cristo não foi exposto para vocês? Cristo não foi revelado para vocês? Você vai encontrar essa exposição, igreja, de maneira mais forte, mais intensa, em duas passagens da Bíblia. Lá em Atos, no comecinho, se eu não me engano, capítulo 3, Pedro, ele faz uma pregação. Sabe que pregação é essa? É uma exposição, é uma pregação expositiva de quem é Cristo. É a sua primeira pregação em público, e a Bíblia diz que ali mais de 3.000 pessoas se converteram a Cristo. Diga glória a Deus. Pela exposição da palavra. Igreja, eu posso dar o show que eu quiser aqui, eu posso plantar bananeira aqui, posso falar? Certeza? Está preparado para ouvir? Tá não, né? Tá ou não? Então vai lá. Eu posso fazer qualquer coisa aqui que vier na minha cabeça. Eu posso encher essa igreja da noite para o dia. Se eu quiser, eu faço isso. Eu faço. Se eu quiser, eu faço. Eu danço forró com um, eu danço forró com outro, eu faço uma gracinha aqui, eu faço uma gracinha ali, eu invento um culto aqui da minha cabeça, como muitos fazem, de revelação disso, revelação daquilo. Eu falo o número do teu RG, eu falo o número do teu CPF, eu falo coisas que... Não é difícil encher uma igreja, ainda mais nos dias de hoje. Eu falo isso com muita tristeza.
Não é difícil. Não é difícil. Mas eu não quero uma igreja cheia de gente vazia. Eu quero ver Cristo em vocês. Eu quero ver a imagem de Cristo em vocês, estampada em vocês. É isso que eu quero, é por isso que eu luto. A minha esposa me conhece, conhece o meu coração, conhece a minha trajetória. Eu faço isso aqui, ó. E não estou reclamando, não. Nasci para isso e vou fazer isso. E vou continuar. Eu quero ver Cristo em vocês, a glória de Deus brilhando no rosto de vocês. Eu quero ver vocês sendo transformados de glória em glória, a imagem de Cristo. Eu não sou um artista, eu não sou um comediante, eu não sou um palhaço. Desculpa o desabafo, igreja. Eu não estou aqui para entreter ninguém. E se for para ser assim, Deus conhece essa oração, já repeti inúmeras vezes. Eu não quero estar aqui, se for para eu me tornar um artista. Só que não picadeiro. Você sabe o que é picadeiro, não sabe? Se você não sabe, é o lugar onde o palhaço se apresenta. É o palco do circo. Não é um picadeiro. Isso aqui é um lugar de santidade. Glória a Deus, aleluia. Aqui é o lugar onde Cristo deve ser exposto, não as minhas ideias, minhas fantasias, minhas estratégias, minhas metas, meus métodos para encher esse lugar cheio de gente vazia. Eu não quero. Cristo não quer. Ele não quer. Então Paulo está dizendo: quem foi que entrou na mente de vocês? Quem foi que mexeu com o juízo de vocês ao ponto de se tornarem insensatos? Repito, aquele que age fora do bom senso. Quem que está fazendo isso? Mas bispo, o que é que esse povo estava fazendo? Vamos lá. Versículo 2: quero apenas saber isso de vocês. Vocês receberam o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Paulo está fazendo uma pergunta retórica, uma pergunta cuja resposta já está nela mesma. É uma pergunta com a resposta. Vocês receberam o Espírito Santo, foi por obra da lei? Foi por cumprir ritual? Foi por ser religioso? Vocês receberam o Espírito porque pratica boas obras? Ou será que foi por causa da pregação da fé, a exposição de Cristo? Paulo está mexendo com a consciência deles para pôr as coisas no lugar. Amém, igreja? Amém. Não dorme, preste atenção. Glória a Deus, glória a Deus. Paulo está mexendo com o juízo desse povo. Ele está dizendo: vem cá. Lembra que eu falei que é como se fosse uma conversa íntima, pai e filho? Ele está dizendo: vem cá, meus filhos, fala para mim. Paulo está indignado, Paulo está perplexo. Vem cá, me diz, o que está acontecendo? Vocês receberam o Espírito, a maior dádiva que nós podemos receber, a maior bênção que nós podemos receber, o Espírito Santo. E ele está perguntando: foi por causa do esforço de vocês? Foi? Foi porque vocês são religiosos? É? Foi porque vocês cumprem a lei direitinho? É? Ou será que foi por causa da pregação, foi da exposição de Cristo? E a resposta já está na pergunta. Ele quer dizer isso: é pela exposição de Cristo que vocês receberam o Espírito. Glória a Deus. Igreja, você não vai receber o Espírito, você não vai receber as coisas do reino que não são palpáveis. É dentro, é revelado dentro de nós, de outra forma, se não for pela exposição das Escrituras. Não vai receber. Repito, nenhuma artimanha, nenhum artifício, nenhuma manobra vai fazer você ser cheio do Espírito Santo. E se o Senhor der um show gospel aqui, que essa igreja fica lotada, você pode arrepiar de baixo para cima, de cima para baixo, você pode, você pode rodopiar, você pode fazer o que você quiser. O Espírito vem pela pregação da palavra, a pregação da fé, a exposição de Cristo, não tem outro meio.
Eu falei que na Bíblia tem duas exposições. Eu falei da de Pedro, que pregou e mais de 3 mil foram batizados. Depois lá no capítulo 7 ou 8 vem Estevão, acho que é 7. É um capítulo longo. E sabe por que é longo? Porque Estevão está pregando para judeu, aqueles que viviam na lei. Então Estevão ele faz uma exposição desde Abraão, passa por Moisés e ele vem falando, ele traça uma linha reta, ele faz um traçado desde a criação para chegar até Cristo e mostrar quem é Cristo. E que Cristo é desde sempre para sempre, e que toda a Bíblia existe, e que toda a lei existiu com uma única fidelidade, nos levar a Cristo. Diga glória a Deus. Qual o nome disso? Exposição. Ele está expondo. Lembra que é para judeu, eles têm na mente a lei, então ele usa a lei, ele vai falar de Moisés, quem foi Moisés, e por que Moisés, e por que a lei, e por que isso, e por que aquilo, que tudo isso é para desembocar em Cristo, tudo isso é para terminar em Cristo. Então ele faz uma exposição de quem é Cristo, e a fé vem pelo ouvir essa pregação, essa exposição. Repito, quem quer ser cheio do Espírito Santo? É com show gospel? É fantasiando, interpretando, fazendo um personagem? Eu vejo certas coisas que o meu sangue ferve, igreja, me desculpa. Meu sangue ferve. Eu ouço, eu vejo, eu falo, meu Deus, estão tripudiando em cima do Evangelho. É uma bagunça generalizada. É uma falta de palavra, é uma falta de mensagem. É tudo para atrair gente, mas de que adianta atrair gente se esse povo não nascer de Cristo, não nascer de Deus? É inútil. Repito mais uma vez, lugar cheio de gente vazia. Deus não quer isso. Eu não quero isso. Posso prosseguir, igreja? Versículo 3. Será que vocês são tão insensatos, tão insanos, tão fora de si, que tendo começado no Espírito, agora querem se aperfeiçoar na carne? Paulo está dizendo o seguinte, igreja: vocês saíram do judaísmo, porque conheceram a Cristo pela pregação da fé. Vocês saíram da religiosidade, porque conheceram a Cristo por meio da exposição da palavra. Vocês estão querendo voltar para trás. Vocês estão querendo trazer todo o judaísmo para dentro da igreja. Vocês estão querendo voltar aquelas velhas raízes, aquela religião, aquela religiosidade outra vez. Vocês estão querendo voltar às velhas práticas, tudo de novo. É isso que vocês estão querendo. Vocês começaram bem, começaram no Espírito, e agora quer terminar na carne. Igreja, a dor de um pregador é ver isso acontecer com uma pessoa. Eu já vou encerrar. A dor de um pregador é ver isso com um povo. A pessoa começa bem, ela se batiza, ela quer Jesus, ela quer a Cristo, ela quer entregar a sua vida, ela quer andar nos caminhos de Deus. E o tempo passa, os anos passam, mas ela quer voltar para a carne, ela quer algo diferente, ela quer algo que lhe pareça uma novidade. É verdade que Cristo renova todas as coisas, tudo se faz novo, a sua palavra, a sua misericórdia se renova a cada dia, mas não confunda isso, igreja, com novidades no Evangelho. Não tem novidade, não tem novidade. A Bíblia é a palavra de Deus, foi, é e será sempre atual. Eu já preguei isso aqui para vocês. Ela não precisa de incremento, ela não precisa da minha invenção. Bispo, por que eu estou ouvindo isso hoje? Eu entendi por que Deus trouxe essa palavra hoje.
para que o seu coração, como eu falei na minha oração, quando eu estava orando aqui antes, na busca do Espírito Santo, que a sua mente, o seu coração esteja cativo em Deus. Diga glória a Deus. Cativo, é no bom sentido da palavra. Deus não escraviza ninguém. Cativo, que eu quero dizer, é nossa mente, o nosso coração ligados nele, atraídos para ele, voltados para ele. E que a gente não venha sair disso. O mundo pode se modernizar o quanto for, a moda pode se modernizar o quanto for, as coisas podem se reinventarem o quanto for, mas eu continuo ligado ao meu Senhor, à sua palavra, que não precisa de aditivo, de artifício, não precisa de nada disso, da artificialidade humana, não precisa disso. Eu continuo ligado à fidelidade das Escrituras. Diga glória a Deus. Eu continuo crendo, eu sou crente na pregação da fé, crente raiz. Diga comigo, eu sou um crente raiz. Não tenha vergonha de dizer isso. Não sinta vergonha de dizer isso. E essa raiz é no Evangelho. Evangelho não muda e não mudará. Não existe outro evangelho. Outro evangelho, o próprio Paulo disse: se alguém pregar, que seja anátema, amaldiçoado. Desejo do meu coração, a minha oração é que tua mente e o teu coração estejam cativos em Cristo. Diga glória a Deus. Vocês começaram no Espírito, Paulo está dizendo, vocês vão terminar na carne. Vocês começaram no Espírito, dirigidos pelo Espírito, cheios do Espírito. Agora vocês querem se garantir na religiosidade, nas obras do homem, se garantir naquilo que você faz. Não tem nada a ver com o homem, não tem nada a ver com a gente, tem tudo a ver com Ele em nós. Diga glória a Deus. Já estou encerrando. Versículo 4. Será que vocês sofreram tantas coisas em vão? Olha a pergunta de Paulo, já é a pergunta de alguém muito frustrado, muito desacreditado. Será que vocês sofreram tantas coisas em vão? Se é, na verdade, que na verdade foram em vão. Sabe o que Paulo está dizendo aqui? Será que vocês não entendem tantas coisas que vocês passaram? Quem já sofreu perseguição depois que se converteu, de família, de parente, de amigo? Já passou por isso? Depois que você se converteu, você parece que virou um bicho e as pessoas atacam você. Paulo está dizendo isso. Será que foi em vão tudo isso que aconteceu na vida de vocês? Será que foi em vão tudo isso que vocês sofreram? Vocês estavam indo bem, olha o que está acontecendo com a fé de vocês. Vocês estavam indo no Espírito, dirigidos, guiados por Ele. O que aconteceu, meu povo? Olha para tudo que vocês passaram e agora vocês querem terminar assim, na carne. Quem semeia na carne vai colher corrupção, está escrito. Quem semeia no Espírito vai colher os frutos do Espírito. Amém, igreja? E Paulo, mais chocado ainda, faz essa declaração: se é que na verdade foram em vão. Sabe o que ele está dizendo? Decepcionado, ele fala: talvez tenha sido em vão mesmo. Olha a dor de Paulo. Ele fala: talvez foi tudo em vão. Ele não quer acreditar, ele não quer conceber a ideia de que essa igreja começou tão bem, agora está naufragando, se apostatando, terminando na carne. Ele não quer acreditar nisso. Amém, igreja? Amém. E o versículo 5 diz: aquele Deus que lhes concede o Espírito Santo, e que opera milagres entre vocês, será que Ele faz isso
Pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Olhe para mim, igreja. Paulo quer muito que essa pessoa, que essa igreja caia em si, deixe de ser insensata, volte ao seu juízo normal, voltem ao primeiro amor, voltem às primeiras obras, entendam que não precisam de outra coisa senão Cristo e a sua palavra. Diga glória a Deus. Esse é o desejo de Paulo. Paulo está sofrendo por essa igreja, Paulo está sentindo por essa igreja, Paulo está preocupado com essa igreja, Paulo não quer que essa igreja se perca. Igreja, olha para mim, por favor. Repito, eu posso fazer o que for aqui, pode acontecer o que for aqui, pode te trazer uma sensação de bem-estar muito boa. Lugar que é assim, você canta, dança, rodopia. E como dizia o Chico Anísio, e a palavra, a exposição de Cristo, e a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela pregação de Cristo. Diga a glória a Deus. Você não recebe fé, não recebe o Espírito Santo com entretenimento. Você não recebe fé, não recebe o Espírito Santo com qualquer outro artifício. É a pregação de Cristo. É Cristo sendo exposto através das Escrituras. Mas eu fui num lugar e revelaram tanta coisa e foi fogo, corinho de fogo, fogo para todo lado. Não incendiou não o lugar? Está inteiro ainda? Não teve um incêndio de tanto fogo que teve? Que fogo é esse? Que raio de fogo é esse? Que a palavra, o principal, a ferramenta onde Cristo Salvador é exposto, não tem lugar. E se tem lugar, são alguns minutinhos. Se tem algum lugar, é o resto. Se tem lugar para a palavra nesse culto, se é que eu posso chamar de culto, é o restolho. É um detalhe besta que não faz sentido. Que fogo é esse? Que evangelho é esse? O que está acontecendo? É a perplexidade de Paulo. Quem está fazendo isso com vocês? Não é possível, eu não estou acreditando, Gálatas. Eu não estou acreditando nisso, que vocês chegaram a esse ponto. Bispo, por que o senhor está pregando isso e desse jeito para a gente hoje? Eu tenho um compromisso com Deus, já falei isso, não quero ser repetitivo, mas eu vou falar mais uma vez. Eu tenho um compromisso com Ele, com a sua palavra, em primeiro lugar. Essas duas coisas. Vamos ser honestos, igreja. Eu vou abrir o meu coração, posso? Posso? Eu não sei até quando eu vou estar aqui com vocês. Não estou dizendo que eu sou bom, que eu sou o cara, não. Longe de mim isso, pelo amor de Cristo. Pelo amor de Cristo. Mas eu entendo, ainda que seja de uma maneira superficial, incomparável em relação a Paulo, mas eu tenho essa preocupação. Eu tenho isso dentro de mim. Eu não quero ver você se apostatar da fé amanhã ou depois, ainda mesmo que dentro da igreja. Eu quero que as verdades sagradas que você tem ouvido, desde que você se converteu, vários pregadores passaram por aqui, tudo que vocês ouviram, toda a exposição de Cristo permaneça no seu coração. Tudo que você ouviu e aprendeu através da boca desse servo que Cristo te deu, te instruiu, esteja guardado, enraizado no seu coração, e que não seja um melzinho em você, um artifício, uma bobagem, um culto irracional,
que venha fazer você jogar fora pela janela tudo que você recebeu de Cristo. Amém, igreja? Essa igreja estava voltando à prática judaizante. O que é a prática judaizante? Eles voltaram a crer no sacrifício de animais, eles voltaram a crer em tudo aquilo que a lei dizia. Quando a lei cumpriu a sua missão, a lei termina em Cristo, se cumpre em Cristo, desemboca em Cristo, e Cristo já tinha vindo, morto e ressuscitado, não tem mais por que voltar à prática da lei. Amém, igreja? Então tudo aquilo que é do cerimonialismo da lei não tem por que eu guardar, você guardar, os Gálatas guardarem. O sábado, a carne de porco, não sei o que. Se você não gostar de porco, traz tudo para cá. Amém, gente? Pode trazer. Eu fiz um arrozinho com porco esses dias. Foi ontem, né? Eita, por nada não, mas ficou bom. Então vem tudo isso. É um elemento, é um negócio. Vamos fazer um santuário, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Ei, você é o santuário. Você é o templo de Deus. Amém, igreja? Amém. Esquece isso. Nós vamos fazer um negócio aqui, uma campanha. Cuidado. Cuidado. Bispo, o senhor não faz campanha? Faço. O senhor não faz propósito? Faço. Faço por 2 motivos. Para mim fazer, você pode ver que eu não faço muita campanha não. Muito pouco eu faço. Muito pouco. E quando eu faço, eu quero ter uma boa base bíblica para mim poder fazer a campanha que eu estou fazendo. Não tirar da cartola um truque, um coelho e iludir vocês. Amém, igreja? E a segunda coisa, tem muita coisa que eu entrego para vocês, eu faço com vocês, eu estou cumprindo obediência. Existe uma hierarquia e eu obedeço ordens. Amém, igreja? Amém. Então eu faço. Algumas coisas eu faço. Enfim, é só por isso. Mas mesmo fazendo isso, vocês já ouviram da minha boca, nada disso substitui a palavra, nada disso substitui o Evangelho. É o Evangelho que expõe a Cristo, é a pregação do Evangelho que aviva a sua fé, é pela pregação do Evangelho que você recebe o Espírito de Deus. Amém, igreja? Não deixa ninguém iludir vocês. Não deixa ninguém roubar a fé de vocês. Não deixa ninguém entrar na tua mente ao ponto de você ficar tão insensato e se apostatar da fé e se apostatar do Evangelho. Eu quero encerrar com isso aqui. Diz assim, tá fácil, tá em Gálatas mesmo, no capítulo 4, versículo 18. Gálatas 4, 18. 18 e 19. É bom ser sempre zeloso pelo bem, e não apenas quando estou com vocês, meus filhos, por quem de novo estou sofrendo as dores de parto, até que Cristo seja formado em vocês. Olha o desabafo de Paulo. Olha o desabafo desse homem. É bom vocês serem zelosos pelo bem. Ele está falando do quê? Do Evangelho, da fé genuína, pura, da fé raiz. Mas é bom vocês serem assim, não só quando eu estou aqui, quando eu estou ausente também, que vocês sejam zelosos pelo que é bom. Amém, igreja? Paulo está dizendo, mesmo quando eu não estou aí, mesmo quando eu estou em outra missão, mesmo quando eu estiver em outra cidade, mesmo quando eu estiver preso, mesmo quando vocês não estiverem diante do meu rosto, sejam zelosos daquilo que é bom. Diga glória a Deus. E ele fala, meus filhos. Paulo foi tão duro nas suas palavras. Paulo falou tão severamente com esse povo, mas olha por que Paulo foi assim.
porque eram seus filhos. Essa dureza de Paulo revela o amor e a preocupação que ele tinha para com essa igreja. A dureza, a severidade das suas palavras revelavam o quanto ele se importava com esse povo, com essa igreja. Meus filhos, por quem de novo estou sofrendo dores de parto, até ver Cristo formado em vós. Pregador que tem compromisso com a palavra, compromisso com Deus, ele sofre, e não é qualquer dor, é uma dor forte, é uma dor intensa. Igreja, você não tem ideia da pressão espiritual que é lidar ou dirigir uma igreja. Parece uma profissão como outra qualquer, tem os seus desafios. Parece que é uma profissão como alguma outra que existe. Primeiro que não é profissão, é vocação, vem de Deus, amém? E segundo, não é a pressão do ofício, não são os desafios do cargo. Isso aí a gente tira de letra. O que faz a gente sentir dor de parto é a pressão e a opressão espiritual que a gente sofre, que a gente passa para gerar filhos, para fazer filhos e filhas nascerem para Deus. É doloroso, não é fácil, é bastante doloroso, mas eu não quero sensibilizar você, criar emoções em você, não é isso não, mas dói gerar filhos para Deus, dói gerar filhos, filhas para o reino de Deus. São dores intensas, são dores de parto. Eu quero ver Cristo formado em vocês. Que o tempo passe, que eu esteja longe, vou estar a qualquer momento, mas que eu ouça dizer: o povo de Palmeira está firme na fé. O povo de Palmeira é um povo que não arreda o pé. O povo de Palmeira dos Índios está lá, fincado na raiz, edificado, plantado, e ninguém arranca essas raízes. É isso que eu quero ouvir falar de vocês. Amém, igreja? Quem entendeu a palavra direitinho? Que ninguém os iluda, que ninguém os fascine, que ninguém os encante, que ninguém os enfeitice, mesmo usando uma gravata e um microfone na mão. Que ninguém faça isso com a fé de vocês e com o coração de vocês. Amém? Vamos tomar ceia? Os obreiros preparem, por favor.